Senhor, nós queremos apresentar a Ti, Deus, essa vida que está ouvindo esse podcast, que nos acompanhou até aqui. Nós sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia e que de alguma forma o Senhor pôde a tocar. Pai, seja na alma, meu Deus, seja no físico, seja no mental, nós não sabemos, mas cremos que o Senhor tocou. Que nessa hora o Senhor possa se apoderar deste corpo, dessa mente, dessa alma, levando, Senhor, a paz que excede todo entendimento, que toda raiz de amargura, que toda raiz de trauma. Amém. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, daí de onde você estiver ouvindo, seja do carro, do seu trabalho. Mas que você ore com a gente nesse momento, né? Senhor, nós queremos apresentar a Ti, Deus, essa vida que está ouvindo esse podcast, que nos acompanhou até aqui. Nós sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia e que de alguma forma o Senhor pôde a tocar. Pai, seja na alma, meu Deus, seja no físico, seja no mental, nós não sabemos, mas cremos que o Senhor tocou. Que nessa hora o Senhor possa se apoderar deste corpo, dessa mente, dessa alma, levando, Senhor, a paz que excede todo entendimento, que toda raiz de amargura, que toda raiz de trauma, que toda raiz de medo, Senhor, seja arrancada e que a partir de hoje o Senhor possa cultivar a semente do Teu Espírito Santo, dar a essa pessoa, Senhor, a autoridade, discernimento, estratégia, as armas certas para lutar, Senhor, a dor, a batalha que ela está vivenciando e que esse podcast tenha edificado, Senhor, e que seja o começo de um novo tempo para ele e para ela, em nome de Jesus. Em nome amém, de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindo ao primeiro podcast do Comunicast. O podcast que comunica a voz da verdade. E nós somos da comunidade evangélica Bênção do Pai. Meu nome é Jaqueline. E o meu é Dandara. Desde já deixa o seu like, comenta nesse vídeo e compartilha para algum amigo. Antes disso, eu queria te contar. O propósito deste podcast não é somente estarmos aqui falando de coisas aleatórias, mas é para falar da verdade que vem de Cristo. E é isso que queremos trazer para você. E para começar, nós temos um tema muito especial, que fala sobre ansiedade. Quem nunca ficou ansiosa? Verdade. Eu já fiquei várias vezes, confesso a vocês, de várias formas, do que vai acontecer, do que aconteceu, de coisas que eu nem consigo, às vezes, processar, pensamento super acelerado. E, para falar sobre isso, eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz, porque não só por ser minha amiga, mas é uma pessoa incrível, onde o Senhor nos uniu, nos conectou para este momento, eu creio, e muitas coisas faremos juntas. E eu quero falar para vocês que ela é psicóloga, amiga, conselheira, mas é uma pessoa tão amável e especial, e eu creio que vai comunicar muito com vocês. Yasmin, seja bem-vinda! Olá, você que está aí ouvindo a gente, muito prazer estar aqui no primeiro podcast, né? Muito importante e vai ser o primeiro de muitos. É uma honra para mim estar aqui, já que é uma amiga, né, que Deus colocou na minha vida. A Dandara conheci através de Jaque e é uma honra estar aqui com vocês, né? Trazer um pouco do meu conhecimento, da minha experiência clínica para falarmos sobre ansiedade, depressão e como que o cristão lida com esse desafio. E acontece muito no meio cristão, né? Sim. E também ainda é um verdadeiro tabu, assim, algo que a gente está caminhando. Eu queria saber como foi esse processo para você de se tornar psicóloga, como era um desejo muito de antes, como um sonho de criança, ou foi adquirindo ao longo dos anos? Uma pergunta boa, hein? Na realidade, o meu sonho não era ser psicóloga. Meu sonho era ser advogada, né? Quem me conhece sabe que eu formei primeiro em gestão de recursos humanos, fui trabalhar com gestão de pessoas e nesse processo eu dizia, ainda vou fazer a faculdade de Direito. E no decorrer da minha vida, né, eu sou nascida e criada no Evangelho, meus pais são pastores, mas ao longo da minha vida eu passei por processos de ansiedade, por um processo depressivo, né? Mais à frente possa ser que tenha a oportunidade de falar um pouco sobre isso também. E Deus me levou para um set terapêutico. E sabe o que é engraçado, meninas? Que quando eu cheguei lá, eu descobri que o meu psicólogo era pastor. Olha só, Deus une propósitos. Exatamente. O meu psicólogo, o primeiro psicólogo, ele é pastor até hoje, né? Da Igreja Presbiteriana.
E para mim eu sei que foi um cuidado de Deus, né? Quando eu comecei a conhecer um pouco da psicologia e vi que aquilo salvou a minha vida naquele momento, eu fiquei em dúvida. Eu falei, será que eu faço psicologia ou será que eu sigo o meu sonho, que era me tornar advogada, né? E eu lembro que eu consegui uma bolsa para a faculdade na época, e a bolsa eu falei assim, o que vai me fazer tomar uma decisão vai ser a que for mais barata. Olha só. Né? Eu disse, a mais barata eu vou. Quando eu cheguei para fazer a matrícula, ela disse assim, é o mesmo valor as duas. Aí eu falei, Jesus, o que é isso? Era para você decidir mesmo. Era para eu decidir Deus mesmo, já estava né? trabalhando aí. Exatamente. E eu lembro que naquele momento do ato da matrícula, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus falando comigo, né? Eu vou te levar para tratar pessoas. Amém. E na hora que o Senhor falou comigo, eu disse, eu vou seguir o que o Senhor está mandando. Me matriculei, né? Comecei a fazer a faculdade de psicologia, me formei pela misericórdia de Deus. E incrível que eu estava me lembrando que o Senhor ele já tinha falado comigo através da minha amiga Naildes, né? Estava fazendo um podcast do Com Elas na Mesa, a gente recordou sobre isso, que em 2018, num culto, quando chegou no final do culto, ela me chamou, né, até a frente e disse assim, Deus me mostra você segurando um canudo. E ele vai te levar para cuidar de pessoas. Olha só. E eu não lembrava disso. Eu lembrei no podcast, né? Então, assim, eu acredito que foi realmente um direcionamento do Senhor. Amém. Amém. Yasmin, antes nós vamos falar sobre ansiedade, mas que precisamos entender o que é a ansiedade. É uma pergunta de milhões, né? A gente vê muito na internet hoje em dia falando, né, sobre ansiedade, sobre depressão, até porque hoje no Brasil nós temos o maior índice de pessoas que sofrem de ansiedade e depressão do mundo, né? E muitas pessoas se perguntam, né, por quê? Nós somos um país em desenvolvimento, né? Saímos do subdesenvolvimento para um desenvolvimento e tudo que a gente vive, né? A sociedade contribui para isso, o sistema contribui para isso. Então, quando a gente fala de ansiedade e depressão, por mais que seja um tema recorrente, as pessoas ainda têm dúvida sobre isso, né? E eu costumo dizer assim, ó, o que difere a ansiedade da depressão, para uma pessoa que está querendo tirar essa dúvida inicialmente, é entender que elas estão em tempos diferentes. Como assim? O ansioso, ele não pensa no passado, ele só pensa no futuro. E o depressivo, ele não consegue pensar no futuro porque ele não tem energia para isso. Ele só pensa no passado. Então, você aí de casa, né, que esteja passando já por algum sintoma e está tentando identificar, já lhe digo isso, né? Um ansioso, ele é alguém que está sempre pensando no futuro, é alguém que já está sofrendo em um nível diferente, né, do comum, do normal, porque a ansiedade, ela é um fator biológico nosso, né? Para quem não sabe, a ansiedade, ela veio se desenvolvendo como um instinto de sobrevivência, né? Mas quando ela começa a sair ali dos limites do que é normal, ela já se torna de fato um transtorno e isso vai atrapalhar a vida de muitas pessoas, né? Com sintomas diversos de sudorese, de taquicardia, de dores no corpo e aí por diante, né? Os sintomas. E é bem interessante o que você está falando sobre que nós já temos uma ansiedade. Sim. Né? Mas o problema é quando ela ultrapassa, não é isso? Quando a gente já não tem mais controle. Então, a Bíblia até fala sobre isso, né? Sim. Sobre tudo que a gente não consegue dominar e que nos domina já não é de Deus. Sim. Né? Porque isso tudo foge muito do que Deus quer para nós, né? Então, todo mundo sente um pouco de medo, mas quando o medo ele domina a nossa mente, já não é, já não faz parte, porque o Espírito Santo não é isso? Deus fala que nos deu o Espírito Santo, não o espírito de medo, mas de poder, né? Então é muito interessante. Agora eu vou te confessar, viu? Eu tenho tentado, né, melhorar sobre esse aspecto, porque quando eu paro assim, meu Deus, eu penso em tantas coisas. Meu pensamento é super acelerado. Eu estava vendo uma reportagem outro dia que diz que o cérebro da mulher não para nem na hora de dormir. Disse que faz parte já da mulher isto. Ou seja, ela deita e já está pensando em 1000 coisas. E eu sou assim o tempo inteiro. E pensar muito, né? Não sei se chama isso, né, a síndrome do pensamento acelerado, se tem algo a respeito sobre isso. A gente não consegue pausar, respirar, né? Isso faz parte também da ansiedade? Sim, sim, faz parte de um processo, né, de ansiedade, porque normalmente uma pessoa que ela pensa muito, sabe, aquela pessoa que pensa em todos os cenários, né? Sou eu. Me identifiquei também.
Alguém que você vai dizer assim, ó, a gente vai fazer um passeio no sábado. Aí hoje ainda é segunda, a pessoa já está pensando no que ela vai vestir, no que ela vai comer, se vai dar certo, o transporte que ela vai, se o... né? Cronometrar a hora do Uber para ver se você vai chegar na hora certa, mas você não vai chegar pontualmente, você tem que chegar um pouquinho mais cedo. Sim, sim. E assim... A gente fala disso, gente, porque normalmente as pessoas, a maioria das pessoas são assim, né? Só que perceba o quanto isso te domina, né? É algo que vai acontecer ainda no sábado. Você tem 5 dias ainda para viver e você tem 5 dias para fazer outras responsabilidades e você está aqui já tentando controlar o seu sábado, né? Então, acho que uma das palavras que traz muito, né? Sempre que eu falo sobre isso também para alguns pacientes é a necessidade de controle. Sim. O ansioso é alguém que ele está sempre querendo ter o controle. É por isso que ele pensa muito, né? Porque ele sempre pensa assim, não pode dar errado. E eu sou responsável por isso. Então, eu vou programar todos os cenários, porque qualquer hipótese que acontecer, eu já estou programado para vivenciar aquilo ali, né? Sim. Já que estava falando, né, que a mulher tem um pensamento acelerado, eu estava me remetendo à rotina do cotidiano. Porque o sistema, o formato que nós vivemos hoje... ele é um formato extremamente ansioso. Eu estava me lembrando, né, da minha infância. Eu sou uma pessoa que... algo que eu estou me policiando, porque é algo, eu acho que é algo bom, mas até certo ponto não pode ser saudável. Eu amo a adrenalina de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Sabe aquela correria de, tipo, tá acontecendo muita coisa, eu tenho que fazer. E quando eu faço, sentir aquela adrenalina, tipo, conseguir... Por quê? Quando eu era criança, eu fazia muitas atividades. Sim. Entende? Desde criança. Então, eu ia para a escola, aí eu tinha balé, aí eu tinha judô, aí eu tinha banca. Então, era uma rotina acelerada. Aí eu queria saber se o fator família, o local que você vive, ou até mesmo a genética pode predispor alguma ansiedade. Com certeza, né? Na realidade, a gente tem muitas coisas comunicando aí, né? Tem um fator biológico, lógico, né? Então, tem uma carga genética. Eu sempre digo assim, se um pai ou se uma mãe é ansioso, normalmente esse filho tem uma chance muito grande de também desenvolver uma ansiedade. E as pessoas falam, é só a carga genética, né? Não, a gente também aprende pelo comportamento. Né? Então, principalmente o nosso comportamento emocional, né, sentimental, as nossas atitudes, as nossas reações, a gente aprende com os nossos pais. Então, normalmente um pai que grita, o filho vai gritar também. Né? E, além do fator genético, tem um fator que é do comportamento e a família interfere muito, porque o ambiente, gente, ele é... ele é assim, é incrível como ele realmente molda o nosso comportamento. É verdade. Né? O ambiente molda muito o nosso comportamento. Eu sempre digo assim, você não se comporta da mesma forma quando você está em casa, quando você está na igreja, quando você está no seu trabalho. Em cada ambiente você vai se comportar de uma forma diferente. E as minhas quer dizer que eu tenho várias personalidades? Não. Sua personalidade ela vai ser única, mas o seu comportamento vai ser diferente, né? Automaticamente. Sim. Interessante, Yasmin, que você está falando sobre isso, né? E veio uma reflexão, né? Como Deus está trabalhando na minha vida sobre controle. Você me conhece mais, você sabe como eu sou controladora, né? E isso vem da minha história de vida, realmente, né? Sim, eu sempre precisei tomar o pulso da minha vida, né? E, ultimamente, Deus tem me apertado tanto sobre controle, sobre entregar ao Senhor o controle, porque sempre eu estou planejando tudo e querendo saber cenários, e quando acontecer isso, eu vou fazer isso, e Deus vai lá e muda tudo e diz assim, e agora? Sim. Como é que vai ser? É comigo ou você tem fé que seja comigo ou não seja comigo? E aí eu vou para a parte da fé. Muitos cristãos hoje, né, têm uma dúvida, né? O cristão, que ele é ansioso, é porque ele não tem fé? Tá aí um grande questionamento, né? Eu acho que não só para ansiedade, mas para outros transtornos também, né? Hoje em dia, a gente está falando muito mais de psicologia, principalmente no Brasil, e o mundo cristão ainda é um tabu. Eu vejo que a gente está começando a falar agora, aos pouquinhos, né? Tem algumas igrejas, como a comunidade evangélica, que está fazendo isso aqui agora, eu acho muito importante. E quando a gente vai falar, né? Alguém que está sofrendo na igreja é falta de fé, gente, eu acho que é uma dor muito grande, né, para a pessoa que está ali na igreja e escuta isso. Porque talvez ela já esteja passando por um processo de adoecimento tão grande e de autocobrança que quando alguém chega para ela e diz assim, isso é falta de fé, é como se jogasse um balde de água sobre ela. Né? A gente não adoece por falta de fé.
Eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou passando agora, né? Tenho 30 dias sem andar e não é por falta de fé. Verdade. Então, estou trazendo esse exemplo como algo que é corriqueiro, assim como aconteceu comigo, indo trabalhar, caí da escada, me acidentei, né? Mas outras coisas podem acontecer na vida de um cristão, né? E quem está passando por um processo de ansiedade, de depressão, é importante você entender que não é falta de fé e que você precisa entender o que está acontecendo na sua vida nesse momento, procurar pessoas que possam te ajudar, procure um psicólogo, procure seu líder, procure alguém da sua confiança, que pode ser alguém que pode te ajudar nesse momento, né? Procure um psiquiatra, porque talvez tenha uma necessidade de tomar uma medicação temporária até, né, equilibrar, mas não pense que é falta de fé. A fé, ela é o firme fundamento do que nós não vemos, mas esperamos. Então, você pode colocar a sua fé, sim, para você ser curado. Assim como nós temos testemunhos na Bíblia, né, que Deus ele curou o paralítico, que Deus ele curou o cego, que Deus ele cura pessoas de câncer, ele faz mulher estéril dar à luz. Por que o Senhor não pode te curar de um transtorno, né? Mas para o Senhor nos curar, a gente não pode somente ficar parado orando. A gente precisa se movimentar, né? Então, procure um líder, procure uma pessoa da sua confiança, procure um psicólogo, faça uma terapia, é importante, né? O que depender de você, faça. E aquilo que não depende, coloca a sua fé em prática. É verdade. Amém. Hoje eu estava até pensando sobre isso, sabia? Sobre essa situação de você ter fé, mas você também tem que fazer a sua parte, né? Eu estava me lembrando que algumas pessoas na minha família, uma grande parte até, muitos são diabéticos, né? E até chegar alguns a ter que cortar o membro. Então, uma situação muito difícil, né? E aí eu estava pensando, eu tenho uma predisposição para ter diabetes. Eu não quero, em nome de Jesus, não vou ter. Amém. Mas eu tenho uma fé de que eu não vou ter. Sim. Mas se eu me encher de doce, que eu amo doce, mas se eu me encher dele, Meu Deus. eu não vou estar colaborando para que aquilo que eu acredito aconteça. Eu acredito que, da mesma forma, é a fé nesses cenários, né? Sim. Eu tenho que ter a fé de que eu vou ser curada, eu vou estar bem, mas eu também tenho que buscar ajuda e também me policiar, Sim. né? Sim. Porque às vezes você pode estar em um estágio muito crítico, mas também pode estar em um estágio que você esteja caminhando para um lugar um pouco mais crítico, né? E aí eu também estava pensando, né? O que a gente pode fazer como família, como amigos, para essas pessoas que nós estamos até notando, caminhando para esse cenário de depressão, de ansiedade. A gente vê que a pessoa não é mais a mesma, que está mais abatida, mais triste, preocupada. Enquanto você falava aí, né, o Senhor falou comigo aqui uma frase muito forte, eu queria compartilhar com vocês. Amém. A fé, ela não substitui a sua responsabilidade. É verdade. Né? Isso é importante a gente entender, como você disse, né? Se eu tenho um caso familiar onde os meus familiares sofreram por uma doença, por que eu não vou fazer o que me compete de responsabilidade e somente colocar a responsabilidade para minha fé? Né? E eu percebo isso muito dentro do cenário, né, de alguns transtornos, de ansiedade, de depressão, de crise de pânico. E isso me fez lembrar, né? Vou responder a sua pergunta mais rapidamente, só para compartilhar, né? Isso me fez lembrar de uma situação. Eu fui chamada para pregar na igreja. E quando eu cheguei lá na igreja, né, era um culto de jovens, e tinha uma menina que estava tendo uma crise de ansiedade ali, na hora do culto. E algumas pessoas juntaram, né, começaram a orar por ela, deram água, colocaram ela sentada, orava de novo, e ela tendo uma crise ali cada vez mais. E eu esperei, porque não era na minha igreja, né, eu estava ali como convidada. E ali eu chamei a esposa do pastor e disse assim, eu sei que vocês estão orando por ela, mas você deixa eu ter um tempinho com ela? Aí ela falou, não, fica à vontade e tal. E ali eu peguei ela, fui para o banheiro da igreja, que era um lugar que tinha menos barulho ali no momento, né? E ali eu acolhi ela e fiz com ela, né, um manejo realmente de crise naquele momento, até que ela estabilizou. Quando ela estava melhor, ela voltou para a igreja e conseguiu cultuar. Então, assim, hoje, dentro do nosso cenário da igreja, principalmente, né, eu sei que na família também, mas principalmente como igreja, a nossa grande interrogação é: eu que vejo o meu irmão, a minha irmã,
e percebo que ela não está bem, que está adoecendo, o que eu posso fazer? Sim. Né? E eu acho que esse talvez seja uma incógnita ainda maior para os líderes, né, Jaque? E assim, primeiro passo é não julgue, não diga que é falta de fé, não jogue essa responsabilidade direta para essa pessoa, porque é uma pessoa que já está em sofrimento. Então, qualquer coisa que você possa falar vai agravar de fato. E como você não sabe qual é o nível de sofrimento que ela está, isso pode desencadear algo muito pior. Né, de comprometer a vida daquela pessoa ali. Então, ter sabedoria de como abordar. Né? É uma pessoa que está faltando muito à igreja, era assídua e começou a faltar. Né? Não é você cobrar. Olha, por que você não está vindo? Não. Poxa, minha irmã, senti falta de você. No dia que ela vem, comemora que ela está ali. Né? Fica ali do lado dela, faz ela se sentir bem estando na igreja. Então, assim, criar cenários onde essa pessoa não se sinta cobrada, mas se sinta acolhida. Porque às vezes, enquanto igreja, a gente tem isso, né? Sim. Irmã, você não veio, já tem uma semana que você não vem. E aí a pessoa... Uma fala de julgamento, isso. Né? Meio que, olha só, né? Tô percebendo, mas não acolhendo, né? Julgando. Isso, exatamente. E aí a pessoa vai ficar cada vez mais se autocobrando e às vezes ficar com raiva da igreja. Sim. Eu já vi muitas situações realmente das pessoas se afastarem, né? Da igreja, assim, tá passando por um processo e ela diz assim, a igreja não me acolheu. É verdade. Né? Interessante você falar isso, que me fez pensar em várias coisas. E uma delas é assim, será que realmente estamos prontos, né? Pensando que o Senhor, Ele nos deu o nosso corpo como um templo, né? E o templo, ele precisa ser cuidado. E muitas vezes as pessoas estão cuidando muito da parte espiritual e negligenciando a saúde. Sim. Como o Dandara até pontuou, né? Não só na procura médica, mas aquela questão do preconceito e do tabu realmente sobre as questões emocionais e questões de saúde mental. É pouco falado, né? Sim. E no meio cristão, principalmente, porque as pessoas querem espiritualizar muitas coisas. Sim. E nós temos que entender e pedir discernimento ao Espírito Santo de entender até que ponto é espiritual e até que ponto aquela pessoa precisa de ajuda. Isso. Porque muitas vezes até o próprio líder, né, ele realmente não está pronto para esta conversa por vários fatores, até porque eu lembro de Elias. Olha só, Elias, ele fez algo incrível. Deus usou ele de uma maneira sobrenatural. Sim. Mas logo após aquele momento, ele ficou depressivo, né? Ele quis morrer e ele era um líder, ele era um homem cheio de Deus, ele se esconde. Então, o que é que eu percebo com isso? Que muitos líderes, na verdade, estão doentes, não podendo cuidar de outros doentes. Sim, sim. E a cobrança externa do líder sempre estar bem, né, de um pastor, de um profeta, esquece que ele é um ser humano. É verdade. O único que não falha é o Senhor, sim, né? Sim. Mas ele, às vezes, está como Elias. Sim. Sendo usado poderosamente, mas naquele momento ele está com dores profundas que ele não consegue nem enxergar o outro, como deveria. E existe uma sobrecarga sobre o líder também, né? Que justifica, inclusive, esse cansaço, né? Eu fico pensando assim, quando você só é membro da igreja, você está ali por você e pela sua família, normalmente, né? Então, assim, você ora, você vigia por você e pela sua família, mas quando você é líder, não é só você e a sua família, é você e a sua família, os membros, né, os liderados e a família dos liderados. Verdade. Então, imagine a carga, né? Há uma sobrecarga e uma cobrança, né? Eu creio que é uma cobrança do próprio líder com ele mesmo. Sim. Porque parte muito disso. Eu sou muito assim, eu me cobro muito. Eu sempre quero a melhor performance, aquilo ali que eu posso dar mais. Sempre eu acho que eu posso fazer mais pelas pessoas, mais. E esqueço muito de mim. Eu tenho prestado atenção nisso ultimamente, né? Eu disse, meu Deus, no mesmo momento de andar, eu acho sempre que eu tenho que dar mais. Sim. Nunca é suficiente o que eu dou. Nunca está suficiente. E eu tenho dificuldade de receber. Quando eu recebo, automaticamente eu digo, meu Deus, eu preciso dar. E aí vou me sobrecarregando. Eu vou me sobrecarregando. E aí eu fico pensando, Yasmin, quantas pessoas estão no limite? Sim. Né? E quantas essas pessoas estão no limite, a ponto de explodir, né? Como é que ela percebe que ela realmente está assim no limite? Sim, esgotada psicologicamente, eu falo, né? Como é que a gente tem um gatilho assim para
se perceber, Sim, né? sim. Estando no limite de tudo. Eu queria puxar um pouquinho do que você falou, né? Que as pessoas espiritualizam muito tudo, né? E eu entendo que nós somos espirituais, até porque o mundo espiritual ele é mais real do que o material. Sim, A gente só não tem uma visão, né? 100% aberta pela misericórdia mesmo do Senhor. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Né? A Bíblia ela vai falar sobre isso. Sim. Nós somos corpo, alma e espírito. E você mencionou que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Exato. Então, se a Bíblia diz que o Senhor nos deu um corpo e esse corpo é chamado de templo, o que você está fazendo com o seu templo? Né? Porque às vezes a gente cuida muito realmente do espiritual, a gente jejuma, a gente ora, a gente busca a palavra, mas e o corpo que o Senhor te deu? Será que você está cuidando? Será que você está se alimentando adequadamente? Será que você está fazendo uma atividade física? Como será que você está cuidando do seu corpo, né? Porque chega uma hora que realmente ele requer. Sim. E o outro ponto interessante que você falou é como que a gente identifica, né? Porque às vezes existem adoecimentos que vêm de uma desordem hormonal. Sim. Existem adoecimentos que vêm de uma desordem, de um trauma, de uma experiência de vida. E existem também adoecimentos que vêm de uma realidade espiritual, né? Uma legalidade que foi aberta, uma brecha que foi aberta. E ali o inimigo entra e ele realmente faz de escravo, né? E quando que a gente percebe isso? É um ponto muito importante que você falou, porque é muito difícil, às vezes, a gente se auto-perceber. É verdade. Às vezes tem pessoas ao nosso redor que percebem, né? Eu trabalho com Jaque e talvez ela já tenha momentos que ela percebeu que eu não estava em um bom dia. É verdade. Né? Vocês congregam juntas, vocês estão juntas, né? Talvez não todos os dias, mas tem uma relação, um vínculo. E talvez você também perceba quando Dandara não está bem. Sim. Mas quando é que a gente percebe que nós não estamos bem? Quando é que nós percebemos que estamos acelerados, que estamos já angustiados, né? E hoje nós temos uma vida tão corrida, como a Dandara falou, né? A gente está sempre ali atarefado, fazendo várias coisas, mas um ponto muito específico, e isso é para o cristão e isso é para o não cristão também. Qual é o momento do dia que você para você mesmo? Isso é importante. Sim. A gente faz devocional, e o devocional ele é importante, e ele é como se fosse a academia da vida do crente. Você não pode ter um dia sem devocional. Verdade. Né? Por favor, hein? Por favor, por favor. A academia até pode, porque eu tô falhando. Mas o devocional, pelo amor de Deus, não, né? E no devocional é o momento que você tem um encontro ali com Deus. Sim. Mas quando eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas quando você para naquele instante, antes de fazer um devocional, é o momento que você se percebe. É o momento que você diz assim, o que eu estou sentindo? Né? Quais são os meus dilemas, quais são os meus desafios. E dentro daquilo, às vezes, se torna o tema central, né, de direcionamento de oração, de intercessão, mas é importante você ter um momento para você no seu dia, né? Então, perceba, você tem um momento para o seu trabalho, você tem um momento para seus filhos, para seu marido, para sua esposa, né? Seja lá para quem for. Mas qual é o momento do dia que você tem destinado para você mesmo? 5 minutos, né, que você tenha. Eu já percebi que normalmente as pessoas, quando elas param, elas não param com a consciência delas. Elas param com o celular, né? É verdade. Elas ficam consumindo conteúdo. E eu faço esse exercício desde sempre. De onde eu estiver, eu não usar o celular. O tempo que eu estiver esperando, eu ficar esperando e pensando. Acho que isso é importante também. É verdade. Sim. É interessante, né, que antes de começar, a gente estava conversando aqui, onde a gente se conecta com Deus, né, com a área. E você falando sobre o celular, eu falei, né, que quando eu estou fazendo as atividades de casa, né, eu vou ali conversando com o Senhor, dialogando com o Espírito Santo, pedindo direção, e o Senhor fala fortemente comigo. Mas justamente porque estamos desconectados do mundo, né? A rede social, ela traz o mundo. Sim. O que o mundo pensa. E sobre isso até é interessante pensar que hoje as pessoas giram em torno da internet, né? Eu vejo meu filho o tempo inteiro, tudo ele está com o celular, ele não consegue fazer uma atividade sem o celular. Vai no banheiro com o celular. Lavando o prato, fazendo coisa com o celular. E assim, e a cobrança, né? Que vem
sobre o perfeito que é vendido aqui, na internet. Porque as pessoas, elas acham que até, inclusive, as pessoas cristãs, né, que ali colocam uma mensagem ou expõem sua vida de alguma forma, as pessoas idealizam que aquele momento é único na vida da pessoa, que ela não passa nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade. Eu até penso assim, nossa, é fácil ela falar, porque ela não passa. Porque o que é mostrado aqui, muitas vezes, é a perfeição. E eu tenho observado que isso tem mudado um pouco. As pessoas têm até preferido ver pessoas sem maquiagem, né? Pessoas reais, né? Exatamente, é tipo uma conexão, né? Isso é muito importante, porque isso causa... Eu creio que muitas pessoas ficam ansiosas em chegar a esse patamar que elas idealizam que nunca vai existir. Sim. E isso é muito perigoso, né? Sim. Principalmente para nós, enquanto cristãos, quando a gente começa a seguir, né? Eu digo isso porque chegou um momento na minha vida que eu falei assim, eu comecei a filtrar as pessoas que eu seguia no meu Instagram. Sim. Então, eu deixei de seguir muita gente e as pessoas que eu seguia, que postava conteúdo que não condizia com o que eu gostava, eu silenciava. Tanto story quanto poster, né? E aí, naquele momento, eu comecei a seguir pessoas que viviam uma vida, né, de altar que me inspirava. E naquele momento eu comecei a me cobrar, porque eu via que a pessoa estava ali vivendo com Deus, super disposta, tudo aquilo. E eu falava, caramba, por que eu não tô assim? Por que eu não chego nesse patamar? E aí você começa, né, com essa autocobrança. E fala até isso, a Bíblia fala, né? Examine o homem a si mesmo. Aí, ultimamente, eu tenho feito muito isso, né? Pensado sobre essa palavra. A gente pensa muito na ceia, né? Sim. Sim. Eu creio que muitos cristãos ficam refletindo muito na ceia, mas eu falo assim, poxa, o Senhor falou assim, não é para examinar o outro, é para a gente se examinar. Sim, Ele não sim. pede para examinar ninguém, não presta atenção em ninguém, presta atenção em si. Sim. Presta atenção de como você está, né? E você falando tudo isso, né? A nossa referência é Cristo. E como estamos, né? Dentro daquilo aí, como é o descansar no Senhor, né? Meu Deus, eu tô pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda. Me ensina a descansar. Me ensina, Deus. Você consegue descansar no Senhor? Me conte aí. Diga aí nos comentários. Você consegue descansar Qual no meio a da sua tribulação? Qual é a sua estratégia? estratégia que você tem usado? Né? Porque quando a gente Sim. vinde a mim, todos que estão sobrecarregados e cansados, eu vos Sim, aliviarei. sim. Né? O Senhor fala tanto sobre ansiedade, não se preocupe com o que vai comer, com o que vai vestir. E a gente se pega assim, se preocupando em pagar a conta. Ai, meu Deus, eu não tenho roupa para vestir, o que é que eu vou comer amanhã? Perdendo tempo, né? Sim. Qual look que eu vou para Santa Ceia? É verdade. Esse domingo, inclusive. E Mas- já que, falando nesse quesito de tecnologia, hoje, por ter o podcast, eu estava muito reflexiva sobre esse tema de saúde mental e tudo Sim, mais. sim. Aí eu estava no banho e eu estava pensando exatamente nisso, porque, assim, eu sou de uma nova geração, mas a minha geração também pegou uma parte da época que não era tão acessível assim a Sim, internet. sim, Então, sim. quando a gente queria conversar com nossos amigos, a gente tinha que marcar o horário para estar todo mundo online, porque era pelo computador, Sim. né? E aí eu estava pensando nessa nova geração, porque tudo está muito acessível. Você é bombardeado de um monte de informações. Um exemplo mesmo, falou, né? Qual look eu vou? Chega um dia, quando você vai comprar um look, ele já passou de tendência. Sim, É verdade. Porque já tem outra coisa. Eu estava reparando nisso, minha prima, né? Tenho duas primas que são crianças. E tava naquela febre do Bob Goods, aquele negócio de pintar. Sim. E tal. E toda criança queria. Aí, quando eu fui ver outro dia, o caderninho já estava largado, porque já tem outra coisa que Sim, vai. sim. E se você analisar bem, é um movimento que causa muita ansiedade. Na igreja mesmo, quando a gente faz parte, eu faço parte da mídia, a gente faz alguns vídeos, a gente vê alguns que acha legal e tenta fazer a nossa versão. Quando a gente vai postar... Já passou. Já passou, já tem outro. É verdade. Então, a todo momento, tá, tipo, renovando. Tipo, mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E se você não ter como posso dizer? Uma certeza, assim, de quem você é, do que você gosta, e quando você é muito jovem, você quer pertencer a algum lugar, é muito fácil você... Você se torna volátil, né? Exatamente. Então, acho isso um tanto perigoso também, da nossa saúde mental. Não só da parte de, tipo, eu tô
a todo momento no celular vendo coisa, mas também como isso chega até nós, como Sim. isso nos afeta. Porque são coisas pequenas que a gente só pensa que é comercial, que é industrial, mas vai causando também ansiedade. Sim, sim. Mas, eu tenho esse celular. Eu sou do tipo que eu só troco de celular quando ele já está todo acabado. Eu também. Mas quando chegar um tempo, eu vou ter que trocar de celular porque ele não vai mais atualizar. Sim, Então, é um outro movimento que vai causando ansiedade, porque eu vou ter que me programar, eu vou ter que me organizar financeiramente para comprar outro celular, porque as coisas estão, a todo momento se atualizando. E se você perceber, isso molda o nosso comportamento. Exatamente. Né? Molda muito, porque as pessoas elas estão sempre vivendo no futuro. Eu não conheço quase ninguém que escuta áudio do WhatsApp na velocidade 1. Ai, meu Deus, você estava falando, eu estava pensando nisso, você acredita? Eu estava aqui e Yasmin já falando, eu disse, meu Deus, o pessoal escuta a velocidade 2. E outra coisa, só te interrompendo. Aí eu lembrei de uma história, estava eu e meu filho, ele vai me matar que eu vou contar isso, mas olha só. Eu estava, né, fui em um local comprar algo e ele foi com um amigo dele, estavam conversando ao meu lado. E aí eles conversando, depois ele falou assim... o amigo falou assim, então agora eu vou mandar um áudio, tome um áudio de 20 segundos. Aí eu olhei assim, não entendi. Aí eu disse, 20 segundos, qual é o problema de um áudio de 20 segundos? A pessoa vai ter que escutar. Eu disse, 20 segundos? Meu Deus do céu, e o e-mail de 3 minutos que eu mando pra você? Eu tô chocada. Posso dizer, eu já tô em uma fase, assim, de correria que eu nem escuto, eu coloco pra escrever. Meu Deus. Entendeu a gravidade? Tá entendendo? Aí ali transcreve, corte um pedacinho, já mudou, já está chateado, o inimigo já entra no coração, viu? Gente, então eu vou passar pra vocês o contato da minha mãe. Mãe, eu te amo. Mas ela manda áudio, assim, de 12 minutos. Meu Deus! E eu não quase um consigo. podcast, viu, E eu gente? não consigo ouvir no 2, porque fica tudo embolado, né? Então eu tenho que ouvir 12 minutos. Eu tenho que parar 12 minutos do meu dia pra poder ouvir aquele áudio. Olha, pessoal, tenha paciência com a mãe de vocês. Estamos aqui, né, falando que a nossa mãe é de outra Geração, época, né? né? Aquela que, tinha um telefone fixo, que Sim. digitava um número e conversava horas. E que tem um outro detalhe, né? Você falou sobre isso agora, a gente está falando sobre ansiedade, eu lembrei que já foi contestado, né? Contestado não, qual a palavra? Aprovado, verificado... A palavra fugiu da minha mente, mas que o nosso tempo ele não corre mais da mesma forma que antes. Ah, sim. Né? Comprovado. Já foi comprovado, sim, exatamente, que o tempo não corre mais como antes. E é bíblico, E né? é bíblico. Nós não temos mais a mesma 24 gente. horas É verdade. que o tempo do passado tinha. E eu me lembro que na minha infância e na minha adolescência, o tempo passava de outra forma mesmo. Um dia, a gente fazia tanta coisa em um verdade. dia, né? E hoje você chega em casa 7h30 da noite e assim, para dar 10 é um pulo. É verdade. Né? E falando disso, né, de todos esses assuntos aqui, eu me lembrei, até fiz eu estava vindo para cá e fiz uma anotação de uma frase que Deus me deu. Mas indo para o assunto de Marta, né? Não podemos deixar de falar de alguém que o Senhor Sim. fala que estava tão ansiosa, né? E Marta, né, é aquele crente que está atarefado. Aquele crente, né, que sempre está ocupado em fazer tudo perfeito, né? E se perde na paz do processo. É quando se perde na alegria do servir. É o que eu tenho visto. Sim. Porque o Senhor nos chama para servir, mas não para ser pesado. É para ser alegre. Isso. Alegre em servir. E o que me chama a atenção na história de Marta, quando Jesus fala com ela, não é porque ela estava em serviço, mas é a forma como ela se preocupava mais com o serviço e se afastava mais do Senhor. E eu percebo que em tudo que nós estamos conversando, né, entendemos que temos que cuidar da nossa saúde mental, Sim. nosso corpo, mas também entendemos que muitas vezes a nossa ansiedade vem quando a gente se afasta do Senhor. A tal ponto que tudo é mais importante do Sim, que estar sim. na paz que Ele pode oferecer. Né? E sabe que eu vejo também que a nossa ansiedade às vezes também toma conta quando a gente está servindo tanto na igreja, né? Porque eu conheço pessoas que ficaram sobrecarregadas pelo muito servir, mas foi a palavra que você falou, se perde, né? Na paz do processo. É isso.
E é isso, às vezes a gente está tão focado em produzir, em entregar, em estar nesse constante movimento, que a gente esquece que quem tem o controle de tudo é sempre Deus. É verdade. Né? E isso me pega um pouco porque eu recentemente, né, assumi um cargo na igreja de líder de adolescente e lidar com adolescente é bom, mas tem seus desafios também, né? E para mim era muita informação ao mesmo tempo, né? Sim. Eu casei, sou recém-casada ainda, 7 meses de casada. Oh, coisa mais linda. Né? Em breve um bebê, viu, gente? Acompanhe a rede social de Yasmin. Nós estamos profetizando esse bebê. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É projeto de mulheres, é liderança da igreja, a vida conjugal, uma carreira, né? Assim, muita coisa. E como o Jaque falou, a gente se cobra, né? Principalmente da igreja. Eu venho, assim, de um cenário, gente, onde meu pai e minha mãe não tinham opção de não ir para a igreja, tá? Sim. Eu tenho prova amanhã, vai para a igreja. Quando voltar da igreja, você estuda. Mas eu tô com dor de cabeça, vai para a igreja e ora lá. Mas porque... Vai para a igreja. Então, assim, eu venho de um costume onde estar na igreja não era necessariamente uma escolha. Sim. Né? Isso, na minha infância, se tornou uma obrigação e depois se tornou um exercício de fé. Né? Uma necessidade, realmente, de estar sempre ali na casa do Senhor. Então, assim, essa autocobrança, eu vejo que ela percorre muito, principalmente para os líderes, né? Que estão ali, precisam entregar e precisam... E o que eu acho que a gente precisa realmente entender é que Deus, Ele está no controle do processo. É verdade. E que servir, você precisa entender que você não serve a igreja. Eu acho que isso é muito importante aqui você entender. A sua assiduidade na igreja não é para a igreja. A sua entrega não é para o pastor, os seus resultados não é para a igreja. Se você faz bem feito, se você não faz bem feito, não é para a igreja. Tudo isso é para a glória de Deus. Sim, é verdade. Quando você entende isso, é como se o fardo saísse dos seus ombros. É verdade. E Deus, Ele nos dá um coração realmente empenhado em fazer o melhor. Mas quando você entende que você faz para Deus, a gente vive o que a palavra diz, que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Glória a Deus. Isso é importante. Também, outro dia eu estava analisando, né? 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. E a gente também é muito usado em casamentos, em um amor próximo, sim, mas fala do amor que vem de Deus. Uhum. E nós temos que ser a imagem e semelhança dele. Sim. Então, o mesmo amor que ele está projetando nesse capítulo, é o mesmo amor que a gente também tem que buscar ter nele. Porque sim, fala que se nós não tivermos amor, vai soar como um sino que retine. Então, se eu estou fazendo aquilo, já está tão fadigado que se torna algo de fazer por fazer, mesmo que eu queira entregar o melhor e eu faça perfeitamente, vai soar como uma música que é linda, mas ela está em um tom todo desalinhado. Não vai chegar como um aroma bom e suave para o Senhor. Sim, isso é muito legal. É que Dandara, ela faz parte do meu grupo de teatro, né? E uma coisa que eu falo sempre assim, eu digo, gente, não venham aqui para um ensaio. Não venham aqui porque vocês querem participar de algo. Venham aqui porque tem um propósito para algo. Venham aqui porque é uma adoração que vocês vão entregar a Deus. É uma diferença. Sim. Quando o serviço ele passa a ser uma adoração, Yasmin. Eu tenho essa consciência dentro de mim. Tudo o que eu faço para Deus, para mim, é uma adoração. E mais importante do que isso, que eu vejo sempre Camila Barros pregar, é que não é... O mais importante é se Deus vai receber. Isso. É isso que eu me preocupo. Porque quando a gente entrega só para cumprir uma tabela, só para dizer que participa de um ministério ou que tem uma liderança, mas se ela for sem propósito, isso. Na hora que ele disser assim, aquele grande momento de separar quem vinha para a direita e a esquerda, ele vai dizer, profetizei em teu nome, curei em teu nome. Sim. Mas ele vai dizer, não vos conheço. Por quê? Porque você não estava fazendo o que Deus te chamou para fazer. Então, eu vejo que as pessoas elas estão muito preocupadas em cargos, muitas vezes no que está oferecendo ao Senhor. Sim. E nós temos que nos preocupar, na verdade, qual o propósito que Deus tem para aquilo. Então, vão ter pessoas que vão ser como Débora, vão estar na frente. Mas não tira o mérito de Jael, que estava dentro da tenda. Entende?
Porque na hora de finalizar, foi Jael, porque ela estava na posição. É verdade. E se Jael não estivesse fazendo o que ela foi chamada, Exatamente. e Débora estivesse fazendo o que ela foi chamada. Se Débora quisesse ser Jael e Jael quisesse ser Débora, mas Deus nos chamou. A Bíblia fala também de uma mulher desconhecida que estava no lugar certo, em cima de uma torre. E no momento certo, ela jogou uma pedra e matou o inimigo. Não fala o nome dela, mas ela é citada. Por quê? O propósito dela era jogar aquela pedra. E o inimigo estaria passando naquele momento. Entende? Então, eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas no servir sem propósito. Sim. E isso sobrecarrega. Isso causa ansiedade, porque quando você serve sem propósito, você busca nas pessoas o reconhecimento. E não busca naquele que é verdadeiro, que é único. Se torna uma performance, né? Se torna uma performance. E aí não tem unção, não tem graça. Porque para a gente estar aqui hoje, Yasmin, precisa da graça de Deus. Exatamente. Senão só iríamos fazer uma gravação de um conteúdo. Isso. Mas o objetivo é ter propósito, é alcançar uma vida. Né? Uma vida que está aí assistindo e vai se conectar conosco. Pelas nossas histórias de vida, pelo que iremos falar. Porque se não for isso, nem deveríamos estar aqui. É verdade. Não é verdade? E também tem a parte do controle, né? Do querer e também do controle. Porque às vezes eu quero fazer e quero que as coisas estejam ao meu controle, mas será que Deus realmente quer que estejamos nessa posição? Do seu jeito? Será que é realmente do meu jeito? Né? É verdade. Agora, fugindo um pouco do que a gente estava falando, eu estava com uma dúvida, né? Ultimamente tenho visto muito algumas coisas sobre a saúde realmente do corpo, né? A saúde do corpo, ela pode impactar na nossa saúde mental, como comer bem, dormir bem, privação de sono, principalmente. Sim, com certeza, né? Eu lembro que quando eu ainda estava na faculdade, eu peguei uma disciplina onde o professor ele falava muito sobre isso, né? Ele dizia, olha, para você dar um diagnóstico, você não pode só olhar para o sintoma. Você precisa fazer uma investigação. E essa investigação não é necessariamente um trauma. Às vezes você pode estar lidando com uma pessoa que não tem dinheiro para comer. Entende? Às vezes está lidando com uma pessoa que está passando por um processo depressivo, mas na realidade ela sofre de uma tireoide, porque ele causa uma disfunção hormonal e aquilo ali pode gerar um estado depressivo. Então, assim, o nosso estilo de vida, ele está diretamente ligado também com a nossa saúde mental. Normalmente, para pessoas, né, que passam por um processo de ansiedade, o que um psicólogo clínico vai fazer é perguntar como é a rotina dele. E depois ele vai perguntar como são seus hábitos. Jesus. Você faz esporte, né? Você faz algum exercício. Ai, meu Deus, Senhor, toca. E eu já ouvi assim, na clínica, né? Um paciente meu falou assim, ó, quando eu faço crossfit, é o único momento que eu consigo fazer a minha mente estar no presente. Porque eu estou fazendo com que o meu corpo pegue uma carga ali tão pesada que se eu não estiver focado no presente, eu posso me machucar. Meu Deus. Então, o único momento que eu consigo estar focado no presente é quando eu estou ali fazendo atividade física e isso me ajuda, inclusive, a descarregar e ter uma boa noite de sono. Então, a resposta é sim. Que a gente come, o nosso estilo de vida, tudo isso está também relacionado com a nossa saúde mental. Interessante, né? Que quando a gente vai dar algo a alguém, a gente chama de presente, né? Porque é algo bom, né? E é uma coisa que na nossa vida a gente não agradece. É o presente, é o agora, né? E sabe o que é interessante, né? Já que falou isso aí, eu lembrei, né? Normalmente, quando a pessoa ela tá passando por ela tá sofrendo de ansiedade e ali ela tá tendo uma crise de ansiedade, né? Que é diferente. A crise de ansiedade ela vai ser um episódio. Um dos exercícios que a gente ensina muito na clínica é trazer o cérebro para o momento presente. Olha só. E tem uma técnica, não sei se vocês já viram, né? Percute muito no TikTok, né? Gente, eu nem tenho TikTok, mas eu sei que percute. Que é dos 5 sentidos. A gente ensina esse paciente, né, no momento de uma crise, a ele falar realmente, né? Primeiro ele vai tentar enxergar 5 coisas, né? Então, estou aqui, eu vou identificar 5 coisas do meu ambiente, né? Microfone, câmera, cadeira, celular, a taça de água, né? Depois eu vou tentar tocar em 4 coisas e ali eu vou tocando, então eu vou usar, né,
os meus olhos, vou usar também o meu tato. Ali depois eu vou tentar focar em 3 coisas que eu estou ouvindo no ambiente. Então, se é o som de fundo, se é a voz de alguém, se é um passarinho cantando. E ali depois eu posso fazer também, tentar sentir o cheiro de 2 coisas. O cheiro do ambiente, o cheiro da minha roupa. E por último, o que eu sinto na boca. Sim. Né? Qual o gosto que está na minha boca? É amargo ou não? E é interessante porque quando a gente faz isso, o cérebro, ele foca exatamente no momento presente. Interessante. Porque quando você está tendo uma crise de ansiedade, você está tendo uma crise de ansiedade do porquê. Se seu chefe diz assim, Dandara, quero que você passe na minha sala hoje 4 horas da tarde. Misericórdia. Você já fica pensando, o que será, o que será? Pois é. Já vai querendo que chegue o horário. Meu Deus, se ele me falar isso, eu já vou falar isso. Se ele me falar aquilo. E normalmente já pensa no pior cenário, né? Às vezes a pessoa vai pensar assim, meu Deus, vai me demitir. Aí o chefe chama e diz assim, tem uma promoção. Eita Deus. Deus tocou. E o ansioso, ele tá assim o tempo inteiro, né? Ele não consegue. Ele tá aqui, o chefe falou pra ele que ele vai 4 horas da tarde conversar. Aí aqui ele tá com uma demanda absurda e ele não consegue concentrar na demanda, porque ele tá fazendo a demanda e pensando lá. O ansioso, o pessimismo, ele tá ligado com a ansiedade. Quando ele tá pensando, ele só pensa em coisa ruim ou ele pode também pensar em coisas boas, talvez? Normalmente ele pensa mais num cenário difícil. Trágico. O pior. E não é que ele pense esperando que o pior vai acontecer. Ele pensa Se preparando, se né? preparando para o pior. Ai, meu Deus, me identifiquei. É tipo assim, ó. Jesus. Eu vou ter uma entrevista de emprego e eu preciso muito desse emprego. Mas se não gostarem da roupa que eu escolhi, e se eu preciso passar, mas e se não acontecer isso, então ele fica muito hipotetizando os piores cenários, como se ele tivesse capacidade de se preparar para aquele cenário. Eu lembro que uma vez na clínica, né, eu estava com um paciente. E aí ele falou assim, ele estava passando por uma situação na relação dele, e aí ele disse assim, eu vivencio tanto a cena do término na minha mente, que eu acho que quando acontecer eu não vou nem sentir, porque eu já sinto tanto. Pensando, hipotetizando, né? E é interessante, o ansioso, ele tá assim, com o pensamento sempre no futuro, né? Ele não consegue estar pensando no agora ou no passado, é sempre no futuro. Eu lembrei de uma coisa, assim, eu já tive uma crise de ansiedade, né? Algumas, mas essa aqui, desde que vocês estão conversando assim, me fez lembrar. Meu pai tinha falecido, Sim. né? E depois de meu pai falecer, um ano depois, meu tio faleceu. Né? Inclusive, eu presenciei de fazer massagem cardíaca. Nossa. Interessante que a gente começa a achar assim que a gente já sabe lidar com a morte, né? Com aquele momento. E aí, minha avó faleceu. E aí, eu lembrei aqui do enterro de minha avó. No momento que ela estava ali, Yasmin, eu nem era crente, né? Sim. Minha avó, eu já estava começando no Evangelho. Começando. E aí, minha avó estava ali, eu estava assim, me sentindo bem. Mas minha irmã, quando foram levar minha avó para colocar, né, no local, eu pensei que ia caminhar mais, porque essa parte eu não gosto de ir. Já era no lugar. Meu Deus, quando eu me deparei com a cena, eu tive uma crise tão grande. Eu nunca senti aquilo na minha vida. Eu parecia que eu não ia respirar, meus dentes trancaram. Eu caí. E minha sorte é que meu amado irmão Luiz, né, psicólogo incrível, viu? Não é porque é meu irmão, não, né, Yasmin? Ele estava lá, Luiz e Ruth, e me auxiliaram nesse momento. Mas eu vou te dizer, não ache que é qualquer coisa. Uma crise de ansiedade. Sim. É muito difícil. Talvez algumas pessoas banalizam. Digam assim, não, isso é exagero. Sim. Como é que ela acha que não está respirando? Como é que ela acha que está sem ar se está com ar? Né? E começa a não entender. Mas, assim, alguns sintomas que a pessoa começa a sentir, assim, Yasmin. Eu sei que você até falou no começo, né, sobre sudorese, assim, mas minha experiência foi justamente essa. Eu achei que eu estava pronta para aquele momento. E quando eu me deparei com aquela situação, meu corpo já não me obedecia, Dandara. Eu nem reconhecia o lugar, não sabia nada, até eu voltar. E foi muito terrível. Eu já tive uma crise de ansiedade onde eu perdi a visão. Olha só. É uma coisa assim que só quem passou sabe realmente, né? Como que é você vivenciar aquilo ali. E eu sempre digo assim, gente, a ansiedade, ela é um transtorno que a gente precisa falar e a gente precisa tratar e ajudar as pessoas. Tem pessoas que dão entrada em emergência, né? Como se estivesse sofrendo ali realmente um infarto. E na realidade não é uma crise de ansiedade.
E eu sinto, inclusive, que a equipe médica hoje em dia ela está muito mais bem preparada, né, para isso do que já foi há um tempo atrás. E quando a gente traz isso, né, principalmente para a igreja, estou falando muito assim para a igreja porque eu sinto que a gente ainda precisa falar muito sobre isso no meio cristão. Muitas pessoas perguntam assim: oração passa crise de ansiedade? É verdade. Né? A oração passa crise de ansiedade? E eu digo que depende. Eu digo que depende em muitas esferas, em muitas camadas, né? Primeiro porque pode ser uma crise de ansiedade, sim, por uma razão espiritual. E talvez você pode orar e passar. E segundo porque depende da oração. Tem pessoas que enxergam um momento de oração com Deus onde ela só vai falar dos problemas dela, né? Onde ela só vai pedir, onde ela só vai abrir o coração. Então, talvez quem está passando pela crise de ansiedade não seja legal chegar naquele momento ali e falar ainda mais daquela dor. Sim. Já tem pessoas que têm o seu momento de oração, né, seu devocional, como se fosse realmente um momento onde ela está fazendo uma meditação, né? Onde ela está ali adorando, onde ela consegue sentir paz. Então, se você é essa pessoa, né, que no seu momento de oração com Deus é o único momento onde você consegue sentir paz, a oração pode ser uma ferramenta para você nesses momentos, sim. Interessante você falar isso, porque você está falando da oração da própria pessoa, né? Sim, Da entrega dela sim. com Deus. Porque lá nas terças-feiras, né? Lá na igreja, o nosso pastor, o pastor Luiz Garcia, ele é muito usado em cura, né? Em libertação. E na terça-feira a gente tem um culto, né? Que é a hora do milagre. E muitas pessoas, muitas vezes, né? É chamada, né? Porque o Senhor fala, né? Olha, tem pessoas que estão passando, sentindo o coração palpitar, né? Estão já pensando em suicídio. Sim. E aí Deus vem e revela. E essas pessoas chegam à frente. E quando o pastor, normalmente, né, o Deus traz a revelação, Sim. aí fala, olha, você tem se preocupado muito com, por exemplo, um parente. Olha, você não está conseguindo viver porque você está preso, porque não liberou perdão. Sim. Pessoas te aprisionam. Pessoas têm te aprisionado. Né? E isso vem, você começa só a pensar nisso o dia todo. Deus quer que você se liberte. Mas olha só, há uma escolha. Isso. A pessoa tem que querer. Exato. É nesse ponto que eu quero chegar. Quando você fala da oração, por mais que eu fale com o Senhor e não diga a Ele o que eu quero que Ele me ajude, a gente só está desabafando. Como você Exatamente. falou, eu estou desabafando, mas até então você não falou, Senhor, me ajuda nisso. Eu quero mudar. Porque precisa partir de nós, né? E, Sim, sim. De querer mudar. A gente sempre está falando aqui, voltando, eu creio que está voltando para a mesma coisa, assim. Sim. Nós temos que querer procurar ajuda. Nós temos que ter coragem de falar sobre aquilo que dói. Nós temos que ter coragem de decidir perdoar. Nós temos que ter coragem de dizer, poxa, realmente, eu não estou bem, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um psicólogo. Sim, sim. Isso não é problema, procurar um psicólogo. Né? O Senhor capacitou profissionais para cuidar de você. Não tenha vergonha de procurar um psicólogo. Não tenha vergonha de procurar um psiquiatra. Eles estão prontos para te auxiliar. Isso não é perder a fé ou não crer no Senhor. Exato. Eu costumo falar sempre assim, né? Muita gente, eu já ouvi várias pessoas falando, né? Pode um cristão tomar um remédio para depressão, para ansiedade? Gente, se ele precisa naquele momento, ele deve, né? Ele não só pode, ele deve. Assim como, por exemplo, quem está passando por qualquer doença física vai tomar um remédio ali. Se está com febre, você vai tomar uma dipirona, né? Você tem você sofre de uma pressão alta, você vai tomar todos os dias seu remédio ali para controlar a sua pressão. E não é diferente para quem já está passando por um transtorno de ansiedade generalizada, por um transtorno depressivo maior, não é diferente. Então, assim, para com esse preconceito, né? E se realmente você precisa, vá, o Senhor, Ele capacitou, né? Médicos, psicólogos, pessoas que podem te ajudar. E um outro ponto, já que eu acho que é muito importante a gente falar também, é o buscar ajuda. Porque, às vezes, a vergonha é muito grande. Sim. Né? A vergonha é muito grande. Idealizar que talvez o líder vai achar que eu estou distante de Deus, que o meu líder vai me julgar se eu falar que eu estou com ansiedade, se eu falar que eu tive uma crise, se eu falar que eu estou em depressão. E olha, Deus, Ele designou líderes espirituais, né, segundo a Bíblia, porque o Senhor, Ele é sábio. O seu líder, ele é alguém que pode te ajudar, né? Ele talvez não tenha o poder de tirar a sua dor, mas ele é alguém que vai te ouvir, vai te acolher, vai tentar te ajudar, te orientar, né? E falar, olha, nesse momento você precisa de um psicólogo e eu tenho aqui talvez um número para indicar. Então, assim,
Procure ajuda, não queira vencer sozinho. E eu digo isso porque eu passei por isso também, né, na minha própria pele. Eu passei por um processo depressivo e naquele momento a pior parte era me sentir sozinha, porque eu achava que eu conseguia lidar com aquilo só. E no momento que realmente eu busquei ajuda, foi o momento que foi libertador para mim, que mudou a minha vida, que salvou a minha vida. E hoje eu estou aqui graças a Deus, né? E graças a isso, porque, como o Jaque falou, você precisa também falar. Sim. Né? Por mais que alguém perceba, eu sou amiga de Jaque. Se eu não estiver bem, Jaque, ela vai perceber. Mas se eu não quiser falar, Jaque vai insistir e eu não vou dizer. Então, a gente precisa falar sobre isso na igreja e preparar cada vez mais, né, as nossas lideranças para estarem disponíveis e saberem como ajudar também as pessoas que estão passando por alguma ansiedade. Jaque, estava me lembrando do que você tinha falado, contando sua experiência, né, que você perdeu várias pessoas em um curto período de tempo. Eu também passei por algumas situações parecidas de perder muitas pessoas durante um curto período de tempo. E eu estava pensando nesse caso da depressão, da ansiedade e até mesmo do trauma. Por quê? Quando você perde muitas pessoas em um curto prazo de tempo, é como se sua mente já preparasse todo o território, desde como você vai se sentir, como você vai lidar, como você vai até organizar as coisas, para ter que lidar com esse novo trauma, por essa nova situação, né? Então, eu queria saber, nesse caso, o que é o luto? É o luto? É a depressão? É a ansiedade? Uma coisa leva a outra? Ou é tudo igual? Porque... ou é tudo muito parecido? Sim. Porque, se você olhar bem, também é um estado depressivo. Sim, porque você vai olhar como esperando que algo muito ruim aconteça. Então, também é um quadro depressivo, mas também parece ser um quadro ansioso. Então, a depressão e a ansiedade, ela pode andar juntas, ou a gente só trata isso como se fosse um trauma? Então, né? A grande resposta de todo psicólogo, depende. Depende de cada caso, depende de cada experiência, mas assim, o luto é uma fase que precisa ser vivenciada. E eu falo muito isso quando eu vejo alguém que perdeu um ente querido. Eu falo, viva o seu luto. E não é para você viver amanhã, é para viver hoje. Porque tem pessoas, Dandara, que dizem assim, eu preciso ser forte. Sim. Só que ela guarda aquilo ali dentro dela e em algum momento isso vai sair. Né? E talvez vai sair no momento que você menos precisa que saia. Então, assim, viva a sua fase de luto. Chore, coloque para fora. Se você está passando por um luto e quer ficar deitado, chorando, deite e chore. É importante viver. Porque um luto que não é vivenciado, ele pode se transformar, assim, num estado de ansiedade. Yasmin, como assim? Aquela ansiedade de pensar que a qualquer momento eu posso perder outra pessoa e eu preciso fazer, e eu preciso estar, e eu preciso me preparar, e eu preciso... E a pessoa começa a tentar se antecipar para um luto que só vai acontecer daqui a 20, 30 anos. É verdade. Sabe? E ou pode também acontecer uma situação depressiva, né? Dela não conseguir vivenciar aquele luto naquele momento e ela entrar depois num estado depressivo maior, onde ela já não consegue mais sair, estar com as pessoas, porque ela sente que ela talvez esteja traindo aquele ente querido. Eu conheço pessoas, né, que... Tem entes queridos que faleceram aí há 10 anos e posta foto em status sempre. E sempre está ali relembrando. Toda semana posta uma foto. Então, alguém claramente não vivenciou aquela fase do luto, né? E nós, enquanto cristãos, eu acho o luto um processo muito curioso para nós, porque a gente sabe que, na realidade, o luto é a transição do crente, né? Sim, é assim, finalmente você vai alcançar aquilo que você viveu para alcançar, que é a glória de Deus. Mas para a gente que fica, a gente sente a saudade, a dor da perda, a lembrança, né? A falta, a gente sente, mas é a gente entender também que a Bíblia, ela também nos humaniza e diz que a gente precisa chorar com os que choram, que tem o dia de nascer, mas também tem o dia de morrer, e que todos os nossos dias eles foram contados e determinados por Deus. E às vezes o cristão, eu vejo muito cristão dizendo assim, Senhor, por que levou agora? Por quê? Por quê? Por quê? E a Bíblia diz, existe... Famoso por quê? Isso. Todos os nossos dias foram contados por Deus.
Se foi aquele dia, é porque aprove o Senhor querer assim. Então, é muito importante vivenciar, né, cada fase da nossa vida, porque se isso não for vivenciado naquele momento, pode sim desencadear um transtorno muito maior depois. E você falando nisso, assim, interessante, né? Que a gente veio falar sobre luto. E no dia do meu aniversário, fiz aniversário recentemente, eu estava com uma amiga conversando e eu falei sobre luto. E eu contei novamente todas as minhas experiências que eu tive e como aconteceram. E agora, novamente, estou falando isso, eu creio que o Senhor quer falar com alguém. E olha só, quando eu perdi meu pai, foi muito difícil, porque foi uma morte repentina. Né? Ele tinha uma idade, né, de 63 anos, mais ou menos, e ele foi passear, e ali ele se sentiu mal da entrada, e naquele mesmo dia ele faleceu. Para mim, viver esse luto foi muito difícil. E você falou algo muito importante que eu senti. Cada um sentiu o luto de uma forma diferente. Hoje eu falo sem chorar, porque Deus me curou. E foi um dia muito específico e muito lindo, que foi um dia dos pais, depois de muito tempo. Mas eu achava que eu era curada disto. Então, olha só, meu pai faleceu, eu vivi meu luto, mas eu tive que levantar pelo meu filho. Aquela coisa, eu preciso ser forte, e é por alguém. Eu não conhecia ainda Jesus. Eu disse, eu tenho que levantar, porque meu filho está aí, eu preciso levantar. Ele até, inclusive, vivenciou a morte do avô, que ele estava passeando com o avô, né? Então, eu me levantei. E chega um momento interessante que a gente começa a ficar assim, as pessoas seguem a vida. Eu acho que Deus é tão perfeito em tudo que Ele não dá tempo da gente viver o processo. A gente tem que viver a vida com o processo da dor. Isso. Né? A gente não vai deixar de viver a dor, mas também a gente não paralisa. Peraí, 1 minuto, vou aqui ficar uns dias, Senhor, sofrendo, chorando, e depois eu sigo para comer, para trabalhar. Não, a gente tem que trabalhar sofrendo. A gente tem que levantar sofrendo, a gente tem que entender as pessoas sofrendo. Isso foi muito difícil para mim, Yasmin. E interessante que chega um momento que eu falava assim... Às vezes alguém falava assim, mas o que você tem? Era um dia que eu estava assim, mais cabisbaixa, né? Mais calada, que eu não sou calada, mas eu estava calada. E aí eu dizia, meu Deus, será que não está lembrando que eu perdi meu pai? E estava fazendo essa pergunta. A gente começa a sentir aquela, meu Deus, será que ninguém vê que eu estou sofrendo? Por que está me perguntando isso? É como se dissesse assim, você está esquecida e ninguém está te vendo e ninguém te enxerga. E é um processo, né, Yasmin? É uma das fases do luto, não é isso? É uma forma de você se sentir incompreendida e com raiva. Tanto da situação, quanto das pessoas não estarem te compreendendo porque você está dessa forma. É verdade. Sim. E a gente precisa, né, entender que, como eu havia falado antes, né, anteriormente, que existe um tempo determinado para tudo. E se esse é o tempo de sentir, de chorar, de sofrer, é o tempo. Né? É o tempo determinado. É importante a gente sentir, porque quando a gente passa por cima dos nossos sentimentos, não quer dizer que a gente venceu eles, quer dizer que a gente colocou a sujeira para debaixo do tapete e no dia da faxina vai dar, um trabalho. E o lindo do Senhor comigo foi o seguinte... Passaram-se anos, encontrei o Senhor, estava achando que estava assim, resolvido. Mas o Senhor nos faz de volta, né? Ele traz de volta algo que a gente acha que já superou. É para ele dizer assim, olha só, você ainda precisa superar essa fase. Exato. E aí, no Dia dos Pais, eu não tinha preparado assim, nada muito específico. Deus não tinha me trazido nada específico para a homenagem dos pais na igreja. E eu sentada, assim, o culto acontecendo. E aí, naquela hora, veio assim, um flash do que ele queria. E aí eu fui falar com o Tiago, né, que faz parte do meu grupo. Eu disse, Tiago, Deus me deu agora. E aí, você vai fazer? E aí eu expliquei a ele o que Deus me trouxe. E aí Deus falou assim comigo, eu sou o seu pai. Por que não tem deixado eu ficar no lugar do seu pai? Eu disse, Deus, eu não deixo. Ele, sim. Você me trata como o seu Senhor. Mas o seu pai, você não me deu o lugar dele. E eu me percebi que eu realmente... Eu não tinha dado lugar, porque meu pai era tão bom, Yasmin. Meu pai era perfeito para mim. E eu achava que esse lugar realmente era só dele. E Deus queria se mostrar como um pai que cuida. E eu não deixava perfeito, Deus ser meu pai, só meu Senhor. Eu tinha respeito. Mas realmente eu percebi que aquele lugar eu ainda tinha deixado só para o meu pai. Eu não estava curada.
É aquele momento que você diz assim, poxa, esse lugar é dele, eu não deixo ninguém assumir. Sim. E naquele momento eu tive que dizer ao Senhor, eu entrego um lugar no meu coração do meu pai e não estou traindo o meu pai, eu estou entregando ao Senhor. E aí o Senhor falou assim, suba e conte o seu testemunho. Eu disse, Deus, como é que eu vou contar um testemunho? Normalmente as pessoas sobem para contar o testemunho de um pai que não foi presente, de algo que aconteceu. E fale como o seu pai foi bom para você. Sim. Porque nós precisamos ouvir bons testemunhos também, né? E que nem sempre é uma história triste. Sim, sim, exatamente. Já que posso te dizer, nesse dia eu me lembro muito bem. Você lembra desse dia? Eu tava o quê? Eu tava na mídia, acho que estava na fotografia. E isso me ajudou muito, sabia? Olha, glória a Deus. Porque a gente sempre olha... É um cenário também brasileiro, né? Sim. A gente tem esse problema da paternidade, que também desencadeia algumas situações psicológicas, de dependência, né, emocional, entre outras coisas. Então, essa situação paterna é uma situação difícil quando você nunca teve. E você deixa... Como é que Deus vai ser meu pai se eu nunca tive um pai? Sim. E também quando você tem um pai e perde um pai, e aí você... Como fica esse lugar? Sim. Entende? E era um bom pai. Entende? É verdade. Então, são cenários assim que vai... Como posso dizer? Vai dificultando também nosso caminhar. Porque como é que eu vou ter uma... O que é mais uma aproximação do que pai e mãe? Entende? Verdade. Como é que eu vou chegar nesse lugar tão íntimo com Deus se eu não reconheço Ele como um pai? Né? Exato. E enquanto Jaque estava falando, né, eu comecei a questionar assim, Senhor, por que o Senhor nos levou a falar sobre luto, né? É verdade. Então, talvez você aí que está passando por esse processo, né, Deus nos fez falar sobre isso agora para você. E existe algo muito profundo ainda no luto, que é a fase de aceitação e a fase de você deixar ir. Porque quando você começa com essa ideia de que você não pode esquecer aquela pessoa, de que aquela pessoa precisa sempre ser lembrada, a gente entra num ponto que é muito duro de falar, mas que é um ponto de idolatria. Sim. E quando você começa a criar uma idolatria no seu coração, né, você cria aquele ídolo para você, né? Não posso esquecer, preciso sempre lembrar. Preciso sempre postar, preciso sempre falar, mencionar, né? Tudo bem, é natural a gente relembrar das pessoas que se foram, mas quando isso se torna uma necessidade, isso vira um ídolo. E Deus, ele não atua em altar onde tem outro ídolo levantado. Isso. Eu achei lindo quando Jaque falou assim, né? Que Deus disse para ela, eu quero ocupar esse lugar de pai perfeito na sua vida. Então, eu não sei se você está passando talvez por um processo de depressão por conta de um luto mal vivido, se você está enfrentando um processo de ansiedade por alguém na sua família que está enfermo, que já recebeu um ultimato médico, mas assim, o Senhor manda te dizer que você precisa descansar. Aleluia. E que no momento que você descansar e entender que o controle da vida é dele, ele vai ocupar a totalidade do seu coração e te dar a paz que você precisa. Aleluia. A paz que nós precisamos é a paz que excede todo entendimento. E é somente ele. Só vem dele. Exato. E isso é muito lindo, Yasmin, que enquanto você estava falando, veio ao meu coração, né? De descansar no Senhor, né? E você falou sobre idolatria, aí vem o outro ponto, né? Passados-se anos... Ano passado seria o aniversário do meu pai. E minha mãe sempre, ela lembra, né? E aí ela falou assim, Jaque, você tá lembrada que hoje seria? Eu disse, tô. Na hora eu fui assim, porque eu entendo a fé dela, o pensamento sobre ela. Mas eu disse, Deus, obrigada. O Senhor me curou verdadeiramente. Sim. Porque não só eu falo desse assunto sem causar tristeza no meu coração, mas também eu entendo que eu não tenho que ficar achando o que o outro vai pensar se eu não colocar uma foto de homenagem. Sim. O que o outro vai... Sabe? Ainda tem essa cobrança. A gente começa a ficar ansioso. Meu Deus, está chegando aquela data. Eu não creio mais nisso. Como é que eu vou me comportar? É aquela questão da identidade firmada. Isso. Né? Em que você crê, o que você acredita. A sua convicção tem que estar no Senhor. E Ele acalma seu coração. Ele traz o Espírito Santo, né? O Consolador, para acalmar. E você sabe a palavra certa, o momento certo. Como agir, como falar. Sem parecer grosseiro, sem magoar o outro, né? Isso é muito interessante. E já que também,
o pós, né, que a gente fica se cobrando e tudo mais, tipo, nem tanto uma cobrança externa, mas também uma cobrança interna, tipo, Sim. eu esqueci a pessoa que eu amo, Sim. mas também durante o acontecimento, porque existem pessoas que vivem o luto de formas diferentes. Sim. Isso. E pode causar uma incompreensão para outras pessoas, Sim. né? Por exemplo, o meu luto mesmo pelo meu pai não veio num dia, nem na hora, nem no enterro, veio depois. Entende? Então, algumas pessoas agem de forma diferentes. Algumas pessoas elas choram muito no enterro. Sim. Outras pessoas retêm mais. Então, o luto ele pode dar indícios em vários momentos. Pode ser um luto parcelado, talvez, né? Sim. Tem a sim. ficha cair no momento Até da a ficha cair, exatamente, né? E não existe um padrão, como você falou, né? Embora eu sempre digo que o que é mais perigoso é o que não é sentido no momento, né? Porque aquilo ali é guardado e a pessoa vai sentir aquilo com o passar do tempo, né? Mas nós falamos aqui de ansiedade, falamos de depressão, falamos de luto e falamos que isso é comum no meio cristão, é normal que isso aconteça. Mas eu acho que o que nós queremos falar, né, com esse podcast hoje para você aí de casa é que Deus, ele cura, ele faz milagre, Aleluia. mas nós também temos a nossa parcela no milagre de Deus, né? Amém. A fé, ela não vai cobrir a sua irresponsabilidade. É verdade. Então, aquilo que é de sua responsabilidade, faça. E o restante, pede ao Senhor, porque o impossível ele faz. O possível a gente até consegue, mas o impossível somente ele pode fazer. Amém. Antes da gente iniciar aqui o podcast, eu estava falando sobre o Salmo 127, Sim. né, para encerrar. E o Salmo 127, ele vai falar assim, que é em vão, né, aqueles que confiam no Senhor trabalhar e passar a noite sem dormir, se preocupando com o pão que perece, porque aos amados dele ele dá enquanto dorme. Aleluia. Então, isso não é só sobre o seu dinheiro, a sua área financeira, mas também sobre a sua área emocional, física, espiritual, né? Então, descansa no Senhor, porque enquanto você descansa, o Senhor, ele fará o milagre acontecer em você. Amém. E para finalizar, né, eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz que aqui passaria horas e horas falando, né, sobre este assunto, porque eu acho que é muito pertinente, é muito importante para você, minha irmã, meu irmão, que muitas vezes não abre o coração. Não fala em casa porque tem medo do julgamento do seu familiar ou até mesmo do seu líder, né, como foi falado aqui. Mas tem alguém que não te julga. Tem alguém que está pronto para ouvir. Ele não se cansa de ouvir. Você pode falar todo momento. Esse alguém é Jesus. Jesus Amém. Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele não deixa nenhum momento você ficar só. O Espírito Santo de Deus, ele está contigo, te consolando a todo momento. E ele também nos ensina a ser gratos. E algo que eu assisti recentemente, né, é que a gratidão ela consegue ocupar um espaço no nosso cérebro, de uma forma que a gente não consegue pensar em mais nada quando a gente começa a agradecer, né, que é gerado algo no nosso cérebro, que eu não vou falar aqui porque eu não me lembro o nome, que é um mecanismo no cérebro que toma todo o espaço. Então, devemos ser gratos ao Senhor por tudo que temos, até pela luta, até pelo luto, até pela ansiedade que nos ensinou a ser melhores. E por isso estamos aqui, né? Para poder contar um testemunho de quando ficamos ansiosas e como podemos fazer, né? Para não nos sentir mais assim. Exatamente. E eu estou muito feliz por estar aqui com você, Dandara, por estar com você, Yasmin. Muito obrigada. Né? Espero que seja um primeiro de muitos outros. A Yasmin tem um projeto incrível, né, que é Com Elas na Mesa. Sim. É um projeto sensacional com mulheres. Então, siga a Yasmin. Acompanhe o trabalho dela também nas redes sociais, né, Yasmin? Sim. E acompanhe o podcast também dela, que é muito incrível. Sim, sim. Eu quero agradecer a vocês, né, por esse convite, pela confiança. Eu amo a igreja de vocês, né? Sempre que puder, eu estarei lá, se o Senhor assim permitir. E dizer que realmente acredito que vai edificar muitas vidas esse podcast, que o Senhor continue abençoando a vida de Jaque, minha amiga. Eu amo Jaque. Jaque é uma pessoa que me inspira a Deus. Glória. E Dandara também, que o Senhor continue te abençoando. Para mim foi um privilégio estar aqui com vocês. Amém. E nós estamos finalizando
Agradecemos por vocês estarem assistindo até agora. E caso vocês tenham alguma ideia de temática que a gente possa trazer para o nosso Comunicast, esse é o primeiro episódio, vocês coloquem nos comentários. Sim. E muito obrigada pela E participação. compartilhem, curtam, mande para alguém que veio aí no coração. Exatamente. Viu? E agora vamos aqui fazer uma oração, né? Eu vou convidar a Yasmin para orar. Amém, Né? amém. Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, daí de onde você estiver ouvindo, seja do carro, do seu trabalho. Mas que você ore com a gente nesse momento, né? Senhor, nós queremos apresentar a Ti, Deus, essa vida que está ouvindo esse podcast, que nos acompanhou até aqui. Nós sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia, que de alguma forma o Senhor pôde a tocar. Aleluia. Pai, seja na alma, meu Deus, seja no físico, seja no mental, nós não sabemos, mas cremos que o Senhor tocou. Amém, Que nessa hora o Jesus. Senhor possa se apoderar deste corpo, dessa mente, dessa alma, levando, Senhor, a paz que excede todo entendimento, que toda raiz de amargura, que toda raiz de trauma, que toda raiz de medo, Senhor, seja arrancada e que a partir de hoje o Senhor possa cultivar a semente do Teu Espírito Santo, dar a essa pessoa, Senhor, a autoridade, discernimento, estratégia, as armas certas para lutar, Senhor, a dor, a batalha que ela está vivenciando e que esse podcast tenha edificado, Senhor, e que seja o começo de um novo tempo para ele e para ela, em nome de Jesus. Em nome de Amém, Jesus. amém. Amém. Glória a Deus. Amém.